Bíblias, amados, em Êxodo, capítulo 2. Uma passagem bem conhecida por todos nós. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias para que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Glória a Deus. Como eu falei, amados, uma passagem bíblica bem conhecida por todos nós. Aqui o texto está falando de uma mulher que de início não diz quem é esta mulher, nascimento de uma criança. E nós sabemos que esta mulher aqui dessa história se chama Joquebede. Então, essa mulher, mãe de Arão, de Miriam e do seu filho Moisés, nascido no Egito. Então, Moisés, amados, ele nasceu um tempo bem difícil. Ele viveu num tempo de perseguição, no tempo de aflição, opressão, trabalhos pesados, nós sabemos disso, vida amarga. Então foi um tempo que seu filho Moisés nasceu, um tempo de perseguição, aonde nós sabemos que o povo de Deus estava crescendo muito, frutificando. Olha só, no capítulo 1 de Êxodo vai dizer que o povo de Israel frutificava, multiplicava. Então era um povo abençoado. Então entendemos que nós somos um povo abençoado, um povo frutífero. Nós somos um povo frutífero. Então aqui o faraó, o rei, ele decide acabar com todos os meninos para que o povo de Deus não aumentasse, para que o povo de Deus não continuasse sendo fortalecido. E ele cria aqui um plano para destruir o povo de Deus. E o primeiro plano dele ele fala às parteiras, nós sabemos esta história, para quando os meninos, as mulheres viessem, acabassem com os meninos. Mas esse plano do inimigo não prosperou. Então nós vamos ver aqui que o inimigo, ele sempre lutou contra as famílias. Ele sempre lutou para que o povo de Deus não viesse a vencer. Mas nós vemos também que o nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele é fiel. Mas ele também pelejou e peleja pelo seu povo. E nós vamos ver aqui também, amados, houve mais outro plano do rei para que destruísse Moisés. Nós vamos ver que essa história de Joquebede fala bem pouco na Bíblia. É falada em Êxodo, é falada em Números também. E ela é bem pouco falada a história de Joquebede. Mas nós vamos aprender lições maravilhosas com esta mulher. Nós vemos aqui hoje mulheres contando o testemunho, a irmã contando o que Deus fez na vida dela. A irmã que já tem colocado diante do Senhor, dizendo que
que não quer passar pelas mãos dos homens daqui da terra, e ela tenha colocado nas mãos do Senhor. Então nós vamos ver aqui que Joquebede, ela estava passando por uma situação tão difícil, mas ela e seu esposo, eles não cruzaram os braços diante daquelas ameaças do rei, que deu uma ordem para acabar com todos os meninos daquela época. Eles não cruzaram os braços, assim como as nossas irmãs contaram hoje, que levaram até o Senhor as causas. Este Deus que operou no passado, este Deus que guerreou as guerras do povo de Israel, é este mesmo Deus que nós estamos servindo aqui nesta noite. É esse mesmo Deus que nós dobramos nossos joelhos com fé, e Ele atende a nossas orações. Então nós vamos ver aqui, amados, lições maravilhosas que nós aprendemos com esta mulher chamada Joquebede. Então a primeira lição que nós aprendemos com ela, nós entendemos que Joquebede era uma mulher cheia de fé. Uma mulher cheia de fé. Então ela viu. Por que cheia de fé? Sendo perseguido o seu filho. Olha só, o seu filho sendo perseguido, a sua família. Porque quando nós passamos por alguma situação na família, toda a família sente. E principalmente se tratando de filhos. Então nós vemos aqui que era o seu caçula, o Moisés, sendo ameaçado. Mas ela levou até o Senhor. Então a Bíblia vai dizer que ela não temeu ao mandado do rei. Ela não temeu a Faraó. Ela e seu marido, cheios de fé, levou até o Senhor aquela causa que eles não podiam fazer, mas eles levou pela fé. Em Hebreus 11:23 vai dizer, Hebreus 11:23 diz assim, que pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Então pela fé, amados. Então nós estarmos aqui crendo nesse Deus que a gente não olha com esses olhos, mas pela fé nós cremos que existe um Deus todo-poderoso que ouve o nosso clamor, que quando nós levamos a Ele em oração as nossas petições, as nossas dificuldades, pela fé nós cremos que o nosso Deus é o Deus que ouve e responde às nossas orações. Então, amados, esta mulher, ela depositou a sua fé no Senhor. Ela creu no Deus do impossível. E nós, amado, com nós não é diferente também. O mesmo Deus que a Bíblia diz que Ele é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Então Ele continua o Deus todo-poderoso. Nós vemos o cuidado de Deus. Nós vemos o cuidado de Deus para com Joquebede. Então o Senhor, Ele honrou a fé de Joquebede, a fé daquele casal que estava passando por uma situação muito difícil. Então creia, amados, que Deus é o Deus do impossível. Depositamos a nossa fé, depositamos a nossa confiança no nosso Deus. Nós entendemos também que esta mulher, e nós vemos, lendo, amados, estudando a palavra do Senhor, estudando esta história, este capítulo, esses 10 versículos que nós lemos, nós entendemos também que Joquebede, ela foi uma mulher estrategista. Então, ela não pôde mais esconder o seu filho. 3 meses. Olha só, uma criança com 3 meses, nós sabemos que uma criança, ela chora, não é isso? Ela chora, então Deus fez algo assim tremendo na vida daquela criança, para que ninguém lá fora escutasse, né, soubesse que tinha uma criança ali dentro. Então o Senhor lhe deu estratégia. Pela fé, o Senhor deu estratégia
para Joquebede. Então, Joquebede foi uma mulher estrategista. Por que estrategista? Ela não pôde mais esconder Moisés. Ela não pôde. O que Joquebede e seu marido pôde fazer pelo seu filho, ela fez. O que ela tinha de fazer por aquele menino, ela fez. Mas quando ela não pôde mais, ela entregou para o Senhor. Com certeza a gente fica imaginando, estudando, deve Joquebede. Então o que ela fez? Lá no versículo 3 diz assim: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos, à borda do rio. Então, houve um tempo que ela pôde estar com seu filho, e houve um tempo que ela não podia mais fazer nada. Então, era com o Senhor. E assim também é nas nossas vidas. Com nossos filhos, vou trazer para os nossos filhos. Há um tempo que é nós, pais, que temos que estar ali instruindo, por exemplo, com o tamanho destas crianças que estão aqui. É nosso dever de estar ali cuidando, protegendo, mas vai chegar um tempo que nós não podemos mais com o Senhor. Então Moisés só tinha 3 meses de vida. Ela só pôde estar ali com Moisés com 3 meses. E o depois dali era com Deus. Então ela prepara, eu fico imaginando ela preparando aquele cestinho, né? E conversando com Deus. Deus, não dou mais conta. Não posso mais esconder Moisés aqui na minha casa. Olha que diz a palavra. Não podendo, porém, mais escondê-lo. Então ela não podia mais esconder. Então ela estava ali, talvez ela conversando com seu marido, com os outros filhos, preparando aonde ia colocar o seu filho, conversando com Deus, assim como nós não fazemos assim? Nós não conversamos com o nosso Deus, assim como as irmãs, a irmã que já colocou a situação do seu netinho que estava enfermo, então ela levou em oração, em conversa com o Senhor, e o Senhor atendeu cada uma de nós. O Senhor atende quantas orações que nós levamos ao Senhor, o Senhor já nos ouviu. O Senhor já nos ouviu, amado. Quantas respostas de oração. Os testemunhos, o irmão acabou de contar o que Deus fez na vida da criança. Quantas bênçãos o Senhor já tem feito, já tem nos dado, já tem derramado sobre as nossas vidas. E este Deus, Ele continua operando. Então eu fico imaginando ela arrumando aquele cesto e dizendo: Deus, eu não posso mais esconder o meu filho aqui. O meu filho está sendo ameaçado de morte. Agora é contigo, Deus. Assim é com nós nas nossas vidas, é assim que a gente diz: Deus, o meu filho está nas tuas mãos, a minha filha está nas tuas mãos, a minha família é tua. É assim que nós falamos para o Senhor: a nossa família é tua, os meus negócios, Senhor, são teus. É assim que a gente fala para o Senhor. Então ela coloca ali, ela cria essa estratégia de pegar aquela criança e colocar num cesto e colocar no meio de uns juncos. Junco, amados, não sei se aqui alguém conhece, mas eu já vi junco quando a gente era criança. A senhora conhece o que é junco? Ele é bem alto, ele cresce bastante, né? Então ali ela escondeu ali dentro, e ali não tinha como o cestinho sair, porque ela sabia que ali ele estava protegido. Estratégia de Deus. Deus nos dá estratégia no momento difícil. Deus nos dá estratégia quando nós estamos passando por momentos que tira talvez a paz, que tira o sossego. Deus nos dá estratégia.
E tudo isso é para que o nome dele venha a ser glorificado, porque o nome do Senhor foi glorificado naquela família. O nome do Senhor foi glorificado pela estratégia que Joquebede teve, e assim também é nas nossas vidas. O tempo dela ali, ela disse para Deus: Senhor, chegou o tempo, o meu tempo era esse, agora é contigo. Assim como nós também sempre temos falado: Senhor, não dou conta. Quantas mães sofrem por causa de filhos, quantas esposos sofrem por causa do cônjuge, né? E tem levado até o Senhor em oração, e no tempo de Deus Ele age. No tempo certo, o Senhor, Ele faz o que deseja o nosso coração. Ele faz o que deseja o seu coração. Então nós não podemos desistir. E nós já ouvimos a amada irmã falar aqui que nós não podemos desistir. E nós não podemos, amados, diante da luta, das ameaças do inimigo que vem contra nossas vidas, nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós não podemos só nos lamentar, ou até mesmo levar para o outro irmão e dizer: eu estou passando por isso, me ajuda em oração. E às vezes nós nem oramos, já estamos pedindo, nós nem nos esforçamos. Mas o correto é nós nos esforçarmos. Como nós vemos Joquebede, ela se esforçou, ela fez a parte dela. E assim também é nas nossas vidas, nos esforçar, fazer aquilo que está ao nosso alcance, porque aquilo que é impossível é com o nosso Deus. Aleluia! O Deus do impossível, o Deus que peleja nossas causas, o Deus que tem cuidado de nós todos os dias. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, exaltado é o Senhor para todos sempre. Então nós vimos aqui, amados, esta família, esta mulher sendo ameaçada. Quem sabe chorou para o nosso Deus, e o Senhor estendeu as mãos sobre Joquebede. Nós vamos ver também, aprender mais uma lição com esta mulher corajosa. Uma mulher corajosa. Eu acredito que aqui só tem mulher corajosa também. Porque o Senhor, Ele nos dá coragem. O Senhor deu coragem para esta mulher. Nós vimos no versículo 9 e 10 que nos diz: então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual adotou. Então ela mesma, olha só, ela não ficou com medo de ser descoberta, de ser a própria mãe, criar o seu próprio filho. Então ela cria, e ainda mais, olha que Deus faz, que Deus fez na vida dela e o que Deus faz nas nossas vidas. Além dela criar o filho, ela ainda foi paga. Então pagaram um salário para ela criar o seu filho. Então quando ela volta, amado, eu fico imaginando quando ela pega ele de volta para cuidar. Ela não teve medo de ser descoberta, mas ela pega o seu filho. Eu fico imaginando ela assim como nós pega a Bíblia com nossos filhos, começa a falar da lei do Senhor. Ela ancora no coração de Moisés a lei do Senhor. Nós sabemos quem foi Moisés, o grande libertador. Então ela deve ter colocado ali, ancorado, falado da lei do Senhor antes dele ir para o Egito, para a filha de Faraó. Então ali ela foi corajosa. Ela não ficou com medo, ela foi determinada em criar o seu filho, porque sabia que o Deus de Israel era com ela, porque ela sabia que o Deus Todo-Poderoso e aquele que tinha começado na vida dela era fiel e é fiel para ir até o fim. Aleluia!
Louvado, exaltado é o Senhor para todos sempre. Então nós entendemos que esta mulher cheia de fé, uma mulher estrategista, uma mulher corajosa, que não ficou com medo daquele mandato do rei, mas pegou o seu filho e no tempo certo, porque naquela época havia o desmame, que hoje também existe, mas é menos anos hoje. Nós vamos ver que naquela época era mais ou menos 5 anos de idade. Então ela volta. Então com 5 anos de idade ela fez o que pôde, curtiu o seu filho. Amados, é assim nas nossas vidas também. Nós como, mas eu não tenho mais criança, mas vai ter os futuros netos. Então a geração dos nossos filhos, nós podemos estar fazendo isso, ancorando as oportunidades que Deus nos dá, de estar com nossos filhos ainda, eu ainda tenho criança, mas a oportunidade que eu tenho de colocar no coração da minha filha a palavra do Senhor. Nós estamos vendo que estamos vivendo os tempos difíceis, dias difíceis de educar, de ensinar, porque nós ensinamos em casa, nós educamos, nós oramos, mas os nossos filhos não vivem só em casa. As nossas crianças vão para a escola, que às vezes aprende coisas que quando chega a gente fica pasma de ver o que aprendeu com os outros amiguinhos que não professam a mesma fé. Então nós temos este cuidado de levar até o Senhor. Nós vemos aqui, amado, que esta família escondeu esta criança. Nós temos que pedir para o Senhor: Deus, esconde nossas crianças, esconde os nossos filhos, esconde os nossos netos, esconde dos perigos que há aí fora, esconde das armadilhas do inimigo, porque o inimigo, amado, ele tem pressa em destruir muitos, mas eu também acredito que o nosso Deus, ele tem pressa para cuidar e para dar escape para os nossos também, porque o nosso Deus, foi Ele que nos formou, foi Ele que nos presenteou com nossos filhos, foi Ele que nos presenteou com cada um de nós aqui. E cada um de nós temos o dever, a Bíblia vai nos dizer, de orar um pelos outros, de cuidar um dos outros, de zelar pelaquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, com amor, com zelo, com dedicação. Então nós somos gratos ao Senhor. Nós vemos também, nós aprendemos através da vida desta mulher, que ela era uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Cheia do Espírito Santo de Deus. Nós aprendemos que Joquebede era uma mulher guiada pelo Espírito Santo de Deus. E nós também não podemos ser diferente. Temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, o rumo da nossa vida, quem guia é o Espírito Santo de Deus. Então Joquebede foi estrategista, foi uma mulher cheia de fé, porque era guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ela foi corajosa, porque era guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vamos ver desde o início da história desta mulher. Era uma mulher guiada pelo Espírito Santo de Deus. E quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, as coisas elas dão certo. Tudo que nós fazemos, tudo que nós vamos fazer, nós temos que apresentar ao Senhor. E é o Espírito Santo de Deus que nos guia. É Ele que nos dá direção. Nós vamos ver, amado, no Novo Testamento, quando Paulo, fugindo um pouco daqui da história de Joquebede, ele havia planejado. Nós conhecemos muito bem essa história, com seu amigo de viagem missionária, ir para um lugar. Mas o que acontece? O Espírito Santo de Deus guia ele para um outro lugar. E Deus aparece diante dele, um anjo do Senhor, e diz para Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então eles eram guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós, mulheres, homens de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus.
Glória a Deus. Então nós entendemos que ela foi uma mulher guiada pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando nós entregamos as nossas vidas, o Espírito Santo, ele faz morada em nossas vidas. E às vezes nós queremos fazer alguma coisa e não dá certo, é o próprio Deus te controlando. Porque quando o Senhor nos controla, quando o Senhor nos guia, amado, a gente não se decepciona. Mas quando a gente faz do nosso jeito, a gente se arrepende. Muitas vezes, quando fazemos do nosso jeito, a gente se arrepende. Mas quando nós falamos para o Senhor aquilo que nós queremos fazer, o Senhor nos direciona, o Senhor nos guia. O Senhor, Ele trabalha nas nossas vidas e faz como Ele quer. E aquilo que o Senhor faz como Ele quer é o melhor para nós. Ainda que nós não entendemos, mas o trabalhar do Senhor, a vontade de Deus nas nossas vidas é o melhor. Então, amados, nesta noite nós aprendemos essa história bem conhecida. Nós já ouvimos várias vezes essa história, mas quantas vezes nós ouvimos o Senhor, Ele fala conosco de forma diferente. Ele fala da forma que Ele quer falar. E nós aprendemos com esta mulher, que era cheia de fé em momentos difíceis, em dia difícil, em dias de ameaça. Ela não cruzou os braços, mas ela teve fé. Ela depositou a sua fé no Senhor. Nós vemos também nesta noite, aprendemos que ela foi uma mulher de estratégia, porque era guiada pelo Espírito Santo de Deus. Em meio às ameaças do inimigo, em meio às afrontas que nós estamos vendo no mundo, aí fora, foi uma mulher corajosa. Então temos que ser também uma mulher corajosa. Ah, mas irmã Zélia, eu não tenho coragem. Eu sou, às vezes tem gente que abre a boca e diz que é até covarde. Mas não, pois pedimos ao Senhor coragem. Senhor, eu preciso de coragem para vencer. Senhor, eu preciso de fé para vencer. Senhor, eu quero ser guiada todos os dias pelo Teu Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Depositamos todos os dias, amada, a nossa fé no Senhor. Depositamos a nossa confiança no Senhor, porque Ele é o Deus que tem cuidado de nós. Ele é o Deus que tem todos os dias, amado, nos dado livramento. Quantos de nós aqui passamos disso tão, vamos dizer, atribulados, cansados, afadigados, talvez estressados, mas Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui nesta noite. E é tão bom estar na casa do Senhor. Como é bom ouvir o Senhor falar conosco. Eu louvo o Senhor por esta oportunidade que Ele nos deu de estar aqui nesta noite.